Professor Ricardo Andrade, o meu, o seu, o nosso Fuá. E aí, minha gente, arrasta uma cadeira e bora conversar um bocadinho sobre história. Na nossa conversa de hoje, eu vou tratar sobre um tema massa, um tema bom demais de conversar, revoltas e movimentos sociais aqui do Brasil, da Primeira República. Lá de 1809, quando o bichinho de Dom Pedro II foi-se embora, e aí começam os teus presidentes aqui no Brasil, quando os presidentes assumem o sistema republicano, aí vai ter uns movimentos, umas brigaiadas da moléstia aqui no Brasil, e a gente vai ver que tem umas brigas que acontecem nos matos, as revoltas rurais, e as que acontecem nas cidades, as revoltas urbanas. Então vamos conversar? Primeiro eu vou falar de algumas revoltas, eu vou misturar. Eu vou dizer, olha, essa aqui é rural, e essa aqui é urbana, tá bom? Presta atenção, não cochila não, tá bom? A primeira que nós vamos conversar é sobre a Guerra de Canudos. Não é canudinho de tomar refrigerante não, viu? Deixa gracinha. A revolta de Canudos acontece lá na Bahia, em 1896 e 1897. Este cabra que você está vendo aqui a foto dele agora, o nome dele é Antônio Conselheiro. Ele vai ser o líder dessa Guerra de Canudos. Por que é que ele se revolta contra a República? Porque ele vê que a situação lá da Bahia era triste, né? Era fome, era seca, era miséria, era desemprego. E aí ele junta um povo, chega com umas ideias bem diferentes, junta sertanejo, jagunços, pobres, e começa a esculhambar o governo baiano, os militares. Olha, nós não concordamos com esses impostos que estão torando a gente, não. Desse jeito, tá? Tudo armado. Nós não concordamos com esses impostos, não. Essa república só veio para deixar a gente mais miserável. Menino. Aí eles se fecharam, sabe? Os canudos se fecharam, começaram a brigar contra o governo baiano e os militares. E aí juntou os jagunços que mantiveram a resistência. Aí esses cabras aí, o governo baiano e os militares tentaram 3 vezes e falharam tentar matar os canudos. Na quarta tentativa, aí não deu certo não. Os militares tentaram com tudo, massacraram, acabaram com tudo com canudo. E o que é que significa, professor? Essa guerra de canudo, mais homem. Essa guerra de canudos representa a luta e a resistência contra o quê? Contra a injustiça social, contra os desmantelos, contra o roubo, contra os assaltos, que acontecia demais pelos coitados dos canudos. Ou seja, canudos têm um caráter messiânico, ou seja, é um momento em que Antônio Conselheiro bate na tecla e diz, nós não aceitamos essa república, nós vamos viver aqui só entre a gente que sai muito, muito mais vantajoso. É basicamente isso, a Guerra de Canudos. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a revolta da vacina, que essa aí foi um movimento urbano. Aí, professor, aconteceu quando esse negócio? Olha, isso aí foi lá em 1904, no início do século XX. Olha, era um momento em que a república era república oligárquica. Sabe o que é república oligárquica? Não, sabe não, né? Oligarca é quando tem uma família só mandando, umas famílias poderosas, sabe? Uma família só que tem poder, que tem riqueza, sabe? Uns cabras que mandam em tudo. Quem é que tava governando o Brasil? Um cabra chamado Rodrigues Alves. E aí onde aconteceu, professor? Olha, lá para as bandas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava crescendo de forma bem desordenada, sabe? Desmantelada. Era gente demais, tinha as casas lá com superlotação, tinha os cortiços, não tinha saneamento básico, não tinha higiene, não tinha nada. Era doença que só molesta, tinha epidemia, tinha tudo. Era um desmantelo grande lá no Rio de Janeiro. Cresceu assim todo desmantelado. Aí o que acontece? O presidente da época, não, o Rio de Janeiro tem que ser moderno, o Rio de Janeiro tem que ter um ar de Paris, elegante, tem que ter um ar elegante. Vamos fazer o quê? Vamos remodelar, vamos agitar as ruas do Rio de Janeiro, tá ruas estreitas, um negócio pequeno, não passa carro, não passa nada, né? Tem cara de capital não, vamos organizar isso. E aí vai alargar a rua, para poder alargar a rua vai fazer o quê? Quebrar as carros dos coitados, oh meu Deus, derrubar as carros dos coitados, sabe, os cortiços, o povo não tem pra onde ir, os cabos saem tudo correndo pra onde? Por morro. Aí é que surgem as favelas, aí lá no Rio de Janeiro. Aí teve um cabra chamado Oswaldo Cruz, que ele começa a dizer assim, rapaz, essas doenças que tá tendo aí nesse povo, vamos ter que vacinar esse povo. Vamos vacinar, vamos vacinar. Aí o povo disse, rapaz, já derrubaram minha casa, agora chega um homem me furando. Não, de forma alguma. Essa vacina eu não quero tomar não. Aí começou o quebra-quebra. Oswaldo Cruz, esse cara que eu falei agora, ele tinha razão. Ele queria vacinar o povo contra a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. Era uma política de modernização lá no Rio de Janeiro. Só que não explicaram o povo não. Só era chegando, furando o povo, metendo as agulhas no povo e o povo, não é assim que funciona não.
E aí, minha gente, o que é que vai acontecer na revolta da vacina? Uma resistência popular muito grande. O povo não aceita, as pessoas não tinham noção da importância de se vacinar. E sem contar na violação da privacidade. Ou seja, o presidente chegou invadindo tudo, botando as cartas do povo abaixo, o povo não tem pra onde ir, vamos pra favela. Foi um funaré grande, um cabaré grande. Lá no Rio de Janeiro. Vamos conversar um bocadinho sobre a revolta da chibata. Olha a chibata! Olha a chibata! Não, deixa eu cortar besteira, presta atenção. O que foi a revolta da chibata? Nada mais era do que os marinheiros que estavam lutando por melhores condições de trabalho. Eles reclamavam de maus tratos físicos, sabe? Tinham as chibatadas, por exemplo, os militares lá, eles não podiam crescer na carreira militar. As condições de trabalho deles eram péssima. E aí, quando eles erravam, quando eles não tinham condições de trabalho, metiam a peia em cima desses militares. Mas, era nítido que esses marinheiros, existia a exclusão dos negros na sociedade, existia uma questão racial muito pesada, né? Basicamente 100% dos oficiais daquela época era branco e de família rica, e continuava um preconceito torando, né, em cima do povo. Aí o que é que os militares fizeram? Mas lá foi desmantelo. Os marinheiros tomaram de assalto um navio de guerra e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso as reivindicações não fossem atendidas. Ou seja, parasse de bater neles, olha, acabou esse negócio de chicotar em mim. Oxê. E aí, a gente vai perceber que um principal cabra que vai marcar a revolta da chibata vai ser um acordo, né? Vai haver um acordo, vai ser o João Cândido, né? João Cândido vai ser o cara que vai manter um acordo com o governo, vai ter a rendição e uma traição parcialmente lá dentro, entre eles. E a chamada trajetória do Almirante Negro, João Cândido. Menino, é uma história bonita, viu? É um negócio interessante de você se ver. E depois, João Cândido foi considerado um herói da pátria, né? No ano 2000 eles entraram nos negros mais importantes do Brasil. Foi feita uma praça da Marinha em 2010 em homenagem a João Cândido. Mas, basicamente foi isso a revolta da chibata. A luta pela ascensão militar que João Cândido queria. Não queria mais apanhar, não. E deixa de bater. Bata, negro. Pode bater. Bata, negro. Pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Bata, negro. Pode bater. Bata com força que eu não sinto doer. Não, com essa besteira. Mulher rendeira. Mulher renda. Chorou por mim não fica. Salutou, vai no bornar. Agora vamos falar sobre o cangaço. Eita, cangaço. O cangaço é a nossa cara. O cangaço, minha gente, foi um movimento rural que aconteceu aqui no Nordeste, pertinho de nós. Os cangaceiros eram homens que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Estavam cansados de ser injustiçados pelos coronéis, cansados da impunidade contra o Estado, e aí eles saíam em bandos procurando fazer a justiça com as próprias mãos. Exatamente. E aí muitos iam nas cidades, chegavam nas cidades, saqueavam, matavam, roubavam. Muitos diziam que eles tiravam dos ricos para dar aos pobres, até chama que é o Robin Hood do Nordeste. Diz o povo, né? Não sei. E aí, um dos mais conhecidos cangaceiros que o povo fala é Virgulino Ferreira, chamado de Lampião. É Lampião. Bora, consegui. Então, Lampião é um dos cangaceiros mais conhecidos aqui do Nordeste. O cara mais famoso, tem tanta história de Lampião. Tem cada história de Lampião que você se apaixona. Umas de maldade, umas engraçadas, mas Lampião, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. E aí, Lampião, a história do Lampião, ela é bem comprida. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre Lampião. Mas, neste caso aqui, como eu estou citando as revoltas rurais, só vou citar que o cangaço era uma rejeição à impunidade do Estado, à presença do Estado e à miséria que assolava o Nordeste. Minha gente, agora vamos falar sobre a Guerra do Contestado, que é outro movimento rural bastante importante. Preste atenção. A Guerra do Contestado é show. Acontece aonde, professor? Lá para as bandas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Por quê, professor? Porque o povo lá estava querendo, os norte-americanos queriam, com o apoio do governo brasileiro, logicamente, queria construir uma ferrovia, sabe? Uma ferrovia cortando a floresta, por dentro da região lá onde criava-se erva mata, que dava dinheiro para os coitados. Aí junta o interesse americano com o desemprego, né? Que estava acontecendo lá, o desemprego grande só molesta. Aí vai ter quem? Vai surgir um líder messiânico lá, igual o Canudos, um líder chamado José Maria, que ele vai começar a bater dizendo: olhe, vamos criar um mundo novo, regido pela lei de Deus, onde viviam em paz,
com prosperidade, justiça, terra para todo mundo trabalhar. Aí fundou uma comunidade, né, que era recebido para receber os oprimidos, coitados miseráveis, chamado Quadrado Santo. Menino, foi uma confusão tão grande naquela região, porque o governo não aceitava esse povo se rebelando, não querendo mais pagar imposto, esse povo rejeitando o governo. Vai acontecer milhares de mortes, vai acontecer o acordo do limite entre o Paraná e a Santa Catarina. As tropas oficiais vão mandar matar e torar no meio os rebeldes que estavam nesse grupo do líder José Maria. Quando acontece isso, professor? Quando é? Rapaz, lá em outubro de 1912 até agosto de 1916, quando começa a surgir as primeiras cidades. Então a Guerra do Contestado foi essa briga aí entre os desempregados que se aliaram ao líder José Maria, criando o tal do Quadrado Santo, contra os interesses econômicos, capitalistas, norte-americanos do governo brasileiro, para construir uma ferrovia. Em geral, de 1917, foi outro movimento urbano que aconteceu, já estou dizendo, em 1917, né? Por quê, professor? O que foi que aconteceu nessa greve geral? Foi uma paralisação geral das indústrias. Professor, eu não vou trabalhar hoje, não. Hoje nós não trabalhamos. Isso foi em julho de 1917, né? Lá na primeira década do século XX. O que é que estava acontecendo? O Brasil tinha aumentado as vendas, sabe? Em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Tava, tipo assim, as fronteiras estavam fechadas, então a ideia era produzir aqui no Brasil. Embora o salário subisse, o custo de vida aumentava de forma desproporcional, deixando os trabalhadores em más condições para sustentar suas famílias. Ou seja, o preço subia, ganhava um valor e o valor não dava para pagar o aluguel, não dava para fazer a feira, não dava para fazer nada. Minha gente, trabalhavam com força, chegavam a trabalhar 18 horas por dia, não tinha lei trabalhista, sabe? Você não tinha direito a nada. Essas greves começaram lá para as bandas de São Paulo. E aí esse movimento teve uma influência muito grande do socialismo, né? Que depois entrou os anarquistas no meio, que é o povo que não queria aceitar nada, né? E ele tinha um objetivo de quê? Que a classe operária controlasse o Estado, tornando o cotidiano menos penoso. É o que eles queriam, né? Só que o que foi que aconteceu? Repressão por parte do governo, não foi nada bem sucedido. Os patrões tiveram de negociar com os trabalhadores e algumas das principais reivindicações foram atendidas. Aí eles também beberam muito na Revolução Russa, né? Onde o comunismo entrou no meio, aí entrou o Partido Comunista no meio. Ou seja, é basicamente uma luta do operário contra o empregado, contra o empregador, contra o seu patrão. Que no final das contas foi tudo resolvido, né? Se a gente for falar também de outro movimento urbano, é o movimento tenentista, que acontece também no início do século XX. O Brasil está vendo um momento de transformação política e avanço tecnológico grande. É o que acontece. Tem esse crescimento industrial, o Partido Comunista, as ideias anarquistas, começa a ter umas críticas à República, essa República oligárquica cansada, a política do café com leite, aí puf, surge o tenentismo para moralizar o Brasil. Quem é esses tenentes? Os tenentes de baixa tenente que estavam lutando contra as fraudes eleitorais, que reivindicam o voto secreto, e aí eles começam a espalhar essas ideias de moralidade. Aí um dia vai ter um evento chamado 18 do Forte, em 1922, que é um protesto que acontece lá em Copacabana, onde a vitória eleitoral militar é marcada por uma série de levantes militares. E aí em 1924, começa a chamada Coluna Paulista, que conduz as revoltas, as críticas à oligarquia e se une contra quem? A Coluna Prestes. Aí essa Coluna Prestes, que se une à Coluna Prestes. Aí essa Coluna Prestes ela vai atuar de 1924 até 1927. Tanto o Rio Grande do Sul como São Paulo confirmam o tenentismo se unindo nesta coluna contra o governo numa guerrilha. E aí ajuda a acabar com a República Velha devido ao grande número de descontentamento político contra ela. Ou seja, muita gente não concorda mais com a política velha e esse movimento vai ter um grande show quando Getúlio Vargas chega ao poder. Bom, né, né? E aí, minha gente, nesse mesmo contexto também, outro movimento urbano vai ser a Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, que só teve coisa bonita, aconteceu lá em 1922, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Aonde, professor? No Teatro Municipal de São Paulo, organizado por dois cabras. Esses cabras aí, ó, Oswaldo de Andrade e de Cavalcante. O que é que eles queriam? Eles queriam as tendências, eles mostravam, né, na Semana de Arte Moderna, as tendências artísticas que vigoravam lá para as bandas da Europa, lá para as Europa, trouxe umas ideias inovadoras que quebravam todos os paradigmas da perfeição estética do século XIX. Paradigma, professor? O que é paradigma? Rapaz, paradigma é tudo que estava organizado. Aquele jeito que eles já tinham visto. Por exemplo,
É aquele modelo que eles estavam acostumados a ver. Vamos quebrar com isso aqui já é a nossa, já é a cara da arte, vamos fazer uma coisa diferente. E aí houve várias apresentações na época, uma mudança na época. Mudaram a dança, mudaram a música, mudaram a poesia. Veio uma obra de arte diferente. Quais eram as características desse movimento da cena de arte moderna? Primeiro, liberdade de expressão. Top, não é não? Liberdade de expressão. Segundo, valorização da cultura brasileira. Vamos valorizar o que é nosso. Terceiro, só temática nacionalista. Meu Brasil, brasileiro. E por último, como eu falei, a questão dos paradigmas, a ruptura do tradicionalismo. Vamos fazer algo diferente, algo que quebre essa ideia cansada e vendida que já temos. Então é isso, minha gente. Esses foram os movimentos sociais e rurais daquela época. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um bocadinho comprido, mas foi bom, não foi não? Deu pra ver um bocado de coisa, deu não? Se você não entendeu, volta um bocadinho o vídeo. Volta um pouquinho. Não vá andando pra frente sem entender, não. Volta. Peraí, eu não entendi isso, não. Peraí, o professor falou do jeito demais, não entendi, não. Não, isso aqui eu não... isso aqui eu não entendi, não. Ô, Rojão pesado. Um forte abraço, minha gente. E até a próxima.